muito bem-vindo ao canal Questões da Qualidade. Eu sou Anderson Guedes e hoje trago para você mais um vídeo da nossa série que fala sobre ferramentas de gestão. A cada vídeo dessa série, estamos abordando uma ferramenta diferente, sempre explorando como essa ferramenta pode nos ajudar a lidar com algum problema comum da nossa rotina no trabalho. Nesse tema de hoje, falaremos sobre uma ferramenta que pode nos ajudar a resolver problemas definitivamente, de uma vez por todas, de forma a evitar que esses problemas voltem para nos atormentar no futuro. E já para começar bem, vamos começar refletindo. Por que que os problemas sempre voltam? Por que que eles batem na nossa porta novamente, mesmo após a gente resolvê-los? O pensamento mais radical vai dizer que isso ocorre porque quem estava lidando com o problema cometeu o grande crime corporativo de ser incompetente. Aí o pobre do acusado vai dizer: mas eu me esforcei tanto, eu dei toda a minha energia para resolver esse problema, não faz sentido ele ainda estar batendo na nossa porta de novo. Bom, meu nobre, sinto dizer que, embora o esforço seja valioso, às vezes ele não é suficiente para resolver problemas organizacionais. O que realmente faz a diferença é a assertividade na análise do cenário, primeiramente, o planejamento do que você vai fazer e a execução das ações, claro. Em suma, a questão não é que a pessoa seja completamente incompetente, não é que ela não se esforce. O que falta é a assertividade, falta um bom direcionamento para a energia do cidadão, da equipe. O esforço mal direcionado, sinto dizer, não gera resultados, pelo menos no sentido de resultados positivos. Ele até gera muitas outras coisas, sim, ele gera muitas outras coisas, mas bons resultados para a organização, a isso é muito difícil. Por mais que a sua dedicação seja alta, por mais que você coloque o máximo de energia em uma tarefa, se o seu esforço for mal direcionado, o problema permanecerá. Portanto, a dica de ouro que vale muito a pena ser colocada aqui é: não trabalhe muito, trabalhe certo. Existe muita diferença entre essas duas ideias. E para a gente entender melhor, vamos fazer uma comparação. Trabalhar muito, mas sem um bom direcionamento, causa cansaço, causa um grande gasto de energia, mas pouco resultado. Além disso, cria também um contexto que permite que o problema volte. Aí, com tudo isso, você se frustra, você desanima, você perde a motivação. Agora, trabalhando com o seu esforço bem direcionado, você economiza energia, você resolve o problema de vez, você gera resultado impactante e duradouro, você se sente orgulhoso, sente-se bem consigo, motiva-se a fazer mais e melhor. Concluindo então essa comparação, trabalhar com esforços mal direcionados não é uma forma de trabalhar inteligente, produtiva e nem sequer saudável. Agora, o trabalho bem direcionado, aí sim, ele é positivo de ponta a ponta. Ele é bom para a empresa que ganha com resultados e também para o indivíduo que enxerga o seu trabalho refletindo em coisas positivas e podendo até ser a ponte para o crescimento dele, no sentido de uma promoção, por exemplo. Agora a questão que eu trago é: como direcionar bem os esforços? Qual seria a fórmula? Qual o caminho? Qual o método? Por mais que a gente tenha uma tendência a pensar que isso se trata de uma tarefa complexa, até por conta da dimensão da importância e dos benefícios que foram comentados sobre trabalhar com esforços bem direcionados, na verdade estamos falando de uma situação relativamente simples. Para você direcionar bem os seus esforços, será necessário identificar as causas raízes dos problemas antes de você estabelecer e pôr em prática suas ações. Ao trabalhar com esse direcionamento, dessa forma que eu acabei de explicar, você pode muita coisa boa, muita coisa positiva. A primeira delas é eliminar o seu problema pela origem. Isso por si só já é uma coisa maravilhosa. Afinal, vai te levar a eliminar a necessidade de retrabalho, de ficar lutando para resolver o mesmo problema inúmeras vezes. Vai te levar também a um caminho de evitar desperdício de recursos, de ficar gastando mais com a mesma situação problemática. Vai te levar a evitar estresse e frustrações ocasionados por essa repetição de ações sem sucesso e vai também te ajudar a gerar impacto e valor reais para a empresa, resultados positivos, resultados consistentes, resultados sustentáveis. Ressaltando esse ponto que eu acabei de tratar, como você vai direcionar bem os seus esforços, voltando as suas ações para as causas raízes dos problemas. Aí, para complicar mais um pouquinho, eu vou trazer outra questão. Como a gente encontra a causa raiz dos problemas? Bem, na verdade eu não vou complicar. Sem delongas, para você encontrar a causa raiz do problema, use a ferramenta ou técnica dos 5 porquês. Essa é a ferramenta que será abordada hoje. Essa é a ferramenta que eu trago para a gente resolver aquele problema inicial. O problema de resolver um problema e ele voltar para nos atormentar.
Para a gente evitar isso, a gente vai conhecer e aprender a usar a ferramenta ou técnica dos 5 porquês. E já indo aos detalhes, os 5 porquês é uma ferramenta de análise muito simples, muito prática e que nos ajuda a identificar a causa raiz ou as causas raízes de um ou de mais problemas. Basicamente, por meio de perguntas sequenciais, ou seja, fazendo uma nova pergunta em cima da resposta obtida na pergunta anterior, esta técnica nos leva à origem do problema, quase que como um processo de funil, permitindo assim que, através dessa identificação da causa raiz, da origem do problema, possamos estabelecer ações mais assertivas e soluções definitivas. A construção dos 5 porquês é direta, bastando você seguir uma sequência lógica das respostas até identificar a causa que realmente precisa ser resolvida. E aí, por ser intuitiva, além de simples e prática como já foi colocado, ela não exige ferramentas complexas ou conhecimentos técnicos profundos para você construí-la e pôr ela em prática, pôr ela para funcionar. Sem exagerar nem um pouquinho, essa ferramenta pode ser aplicada em qualquer contexto e praticamente por qualquer pessoa. Em teoria, os 5 porquês é isso que eu acabei de trazer. A ferramenta está aí explicada. Mas como eu sei que ver uma ferramenta de gestão somente na teoria não é suficiente, vamos ver como ela funciona na prática. Vamos ver agora. No começo de tudo, temos um problema, certo? É o problema que a gente vai tratar, o problema que a gente vai ir em busca da causa raiz. Uma coisa que vale sempre a pena lembrar quando a gente está lidando com problemas é que é preciso definir o seu problema muito bem, precisamos ter clareza sobre ele no início de tudo. O nosso problema, que será tratado aqui nesse exemplo, é o seguinte: os clientes estão insatisfeitos com o atendimento. Temos inclusive alguns indicativos para essa situação. A nota de CSAT da empresa está na zona de aperfeiçoamento, ou seja, ela está entre 0 e 49, e o número de manifestações na ouvidoria da empresa está crescendo, está aumentando. Aplicando a ferramenta, vamos começar justamente perguntando o porquê disso estar acontecendo. Por que que os clientes estão insatisfeitos, levando a nota de CSAT a cair e as manifestações na ouvidoria aumentarem. Então, aplicando o primeiro porquê, e quando eu digo aplicando o primeiro porquê, eu estou dizendo realmente perguntar por que que isso está acontecendo, chegamos ao seguinte ponto. Fizemos uma investigação através de pesquisa ativa com os clientes e de análise nas manifestações na ouvidoria e identificamos que 100% dos clientes estão reclamando que estão sendo deixados no vácuo, ou seja, estão sendo abandonados durante o atendimento. Chegamos a uma resposta, mas acabou? Essa é a resposta que queremos? É nessa causa que devemos agir? É nela que devemos concentrar os nossos esforços? É aí que entra a sacada da ferramenta 5 porquês. Com base na resposta que obtivemos, aplicamos novamente o porquê até sim chegar à causa raiz do problema. Então, aplicando novamente o porquê, por que que os clientes estão reclamando que estão sendo deixados no vácuo, estão sendo abandonados, chegamos ao seguinte ponto. Analisando as interações que estes clientes tiveram conosco, identificamos que está havendo um encerramento da interação, sendo que não é o cliente que encerra, não é o cliente que está finalizando a ligação. Então está havendo algum problema da parte da gente, da parte da empresa. Mas que problema é esse? Para descobrir, seguiremos perguntando por que que está havendo o encerramento da interação, já considerando que não é o cliente que está encerrando, é algo aqui da nossa parte, é algo da empresa. Bom, foi constatado, através da análise de um relatório, que o nosso sistema de atendimento estava derrubando de forma indevida as interações dos clientes. Aí já nos antecipamos, contatamos o fornecedor e ele sinalizou que houve falha no sistema de atendimento. Realmente houve falha na nossa parte. Entrando ainda mais no detalhe dessa questão, continuamos a perguntar por quê? Por que que o sistema de atendimento estava apresentando falha e derrubando de forma indevida as interações dos clientes? Chegamos então a mais uma resposta. Através de um diagnóstico realizado no nosso sistema de atendimento, verificou-se a incapacidade de ele segurar o volume de contatos que recebemos nos horários de pico. Bom, muito bom. Então a gente já tem uma pista muito boa do que aconteceu e acabou gerando todo esse impacto aí no CSAT, na ouvidoria. Essa é uma característica marcante dessa ferramenta. Quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente afunila, quanto mais a gente investiga, mais clareza nós temos sobre as causas do problema. Eu já estou antecipando alguns pontos conclusivos sobre essa ferramenta, mas a gente ainda não acabou. Para fechar, de fato, a investigação, vamos para o quinto porquê.
por que que houve a incapacidade de o sistema segurar o volume de contatos recebidos no horário de pico. E esse questionamento, mais esse porquê, nos levou à seguinte questão: a incapacidade do sistema de suportar o volume de contatos nos horários de pico ocorre porque os recursos de infraestrutura não foram dimensionados adequadamente para a demanda atual. Ou seja, certamente existia uma demanda que esse sistema dava conta anteriormente, essa demanda deve ter mudado, aumentou e agora esse sistema não dá mais conta de absorver todo esse volume de contatos. E aí a gente chegou à causa raiz do problema. Eis aí o caminho para a gente agir com os esforços bem direcionados. Se a causa raiz é a falta de dimensionamento adequado dos recursos de infraestrutura, vamos agir nesse ponto. Vamos fazer o dimensionamento, adequar a infraestrutura, estabelecer uma avaliação periódica desta questão. Enfim, o ponto é, agora temos clareza para agir. Chegamos à causa raiz, chegamos à origem do problema. Se não fizéssemos essa análise de causas, correríamos o risco de estabelecer ações ineficazes, que nos faria perder tempo, gastar energia, não alcançar resultados positivos e, no fim das contas, nos levar à frustração, aquele desânimo por ter agido, por ter se esforçado tanto e não ter conseguido algo positivo no fim das contas. Imagina só esse cenário, pautado nessa questão de não fazer análise de causas. Como a gente já viu, o problema é, os clientes estão insatisfeitos com o atendimento, aí a gente tem alguns indicativos disso. O primeiro deles é a nota de CSAT que está na zona de aperfeiçoamento, está num patamar indesejável para a gente, e também o número de manifestações na ouvidoria está crescendo. Baseado nisso somente, sem a devida análise de causas, o líder, o gestor, propõe a aplicação de um treinamento sobre atender bem o cliente. Faz sentido? Faz, até faz, pois o problema envolve reclamações sobre atendimento, envolve a nota de qualidade baixa. Mas pensa aí, que abismo que existe entre aplicar treinamento sobre atender bem e fazer o dimensionamento para adequar a infraestrutura à demanda de atendimentos. Pensa no abismo que existe entre essas duas coisas. Uma delas a gente chegou através de análise, a outra é somente com base no achismo, somente na visualização do efeito, do sintoma do problema. Isso daí já deixa claro para a gente a vantagem de usar uma ferramenta validada conhecida como 5 porquês. Ela nos leva à causa raiz, à origem, enquanto só atacar os sintomas, só atacar o efeito sem fazer uma análise de causas, a gente vai propor ações que não são eficazes, ações que vai gastar energia, que vai gastar o nosso tempo e não vai nos levar a resolver de fato o problema. Outro líder, outro gestor promoveu uma campanha para bonificar os melhores resultados de CSAT. Olha que legal. Vamos bonificar as melhores performances. Faz sentido isso? Faz, pois como a gente viu também no problema, a nota de CSAT está baixa. Agora a questão é, isso vai resolver o problema na sua raiz? Não vai. Algumas pessoas que não atentem nos horários de pico podem até melhorar a sua nota porque não vão enfrentar esse problema, mas certamente as pessoas que continuam atendendo no horário de pico vão passar pelo mesmo problema, vão continuar com a sua nota baixa e aí, além do líder, as pessoas que estão ali na linha de frente também vão se frustrar, porque elas podem até pensar, eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo o meu melhor e o meu resultado não muda. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o problema não está sendo resolvido na raiz, somente. Em um cenário um pouco mais complicado, um gerente decidiu trocar as lideranças dos times que não estavam entregando resultados. Mais uma vez, faz sentido? Fica a reflexão, mas já adianto, mesmo isso fazendo sentido, não vai resolver o problema na sua raiz. Analisando esses cenários, você pode constatar a diferença entre estabelecer ações baseadas em uma boa análise de causas, em um bom diagnóstico, e estabelecer ações sem uma análise adequada, olhando somente para os sintomas, para os efeitos do problema. Destaco, essa análise de causas, esse diagnóstico foi tudo feito com uma ferramenta simples, prática, fácil de usar, mas muito eficaz, a ferramenta 5 porquês. Se o cidadão aí, esse da tela, tivesse usado 5 porquês, ele não estaria, no fim das contas, se lamentando de ter se esforçado tanto e não ter alcançado os resultados que pretendia. Como a gente viu, inclusive nesses cenários que a gente analisou, a questão não é propor muitas ações, não é gastar todas as suas fichas, não é apostar em tudo que vem à sua cabeça.
Quem age assim é culpado sim, eu digo com todas as letras, é culpado. E o crime da pessoa é não agir de forma assertiva, é fazer coisas que dão na telha sem a devida reflexão, sem a devida análise de causas. Concluindo o nosso vídeo de hoje, a 5 porquês é uma ferramenta extremamente acessível, muito simples de construir e de pôr em prática. Literalmente não há desculpas para não usar ela. Se você quer resolver problemas definitivamente, use essa ferramenta, use essa técnica. Ela mostrará a você o caminho para que todas as suas ações sejam mais assertivas. Lembre-se também, é importante deixar esse recado antes de acabar o vídeo, trabalhar muito não é sinônimo de trabalhar certo. O segredo está em agir de forma bem direcionada, atacando a origem dos problemas, não seus efeitos ou simplesmente estabelecendo ações aleatórias baseado somente no critério do faz sentido. Não é porque faz sentido que vai resolver o problema. Isso ficou bem claro aí ao longo do vídeo, né? Então é isso, com essas considerações eu finalizo aqui o tema de hoje. Logo mais eu volto abordando mais uma ferramenta de gestão que nos ajuda a resolver algum problema comum da nossa rotina de trabalho. Agradeço por você ter assistido esse vídeo, por ter chegado até aqui. Se você gostou do conteúdo, peço que deixe a sua curtida, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para você receber notificações de mais vídeos legais como esse. Comente aí embaixo se você tiver alguma dúvida ou alguma questão a complementar. E por fim, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse tema, que precisa conhecer essa solução e precisa pôr em prática essa ferramenta que a gente viu hoje. No mais é isso, a gente vai se vendo então nos próximos vídeos aqui do Questões da Qualidade. Forte abraço e até mais!